Olá, no Câmara Rio Debate vamos falar sobre os riscos do uso de cosméticos por crianças e adolescentes, com base no documento científico divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Alguns pais já devem ter percebido o interesse maior delas por cosméticos e tratamentos estéticos. Quais seriam as orientações sobre rotinas de autocuidado e beleza, pensando em prevenir riscos à saúde desse público? Para conversar sobre o assunto, nós convidamos a Juliane Stefan, médica dermatologista pediátrica. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para falar desse tema que é tão relevante. Eu recebo também a Lúcia Marmosten, que é psicóloga clínica infantil, supervisora do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e vamos botar mais claro essas coisas todas, né? Vamos acompanhar as perguntas de uma mãe. Ela tem algumas dúvidas. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho minha filha de 11 anos e ela está vivendo esse momento das maquiagens, né? Todas as amiguinhas usam maquiagens, se presenteiam com essas maquiagens, com gloss, com batons. E eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso, de como medir esse acesso a essas maquiagens, esses produtos, a esses hormônios, sem tirar esse convívio dela com as outras amiguinhas que estão tão acostumadas a usar isso diariamente. Eu tenho a minha mãe que faleceu de câncer há um tempo atrás, câncer de mama, e me preocupo muito com a minha filha, com o que ela usa, com o que coloca no corpo. Por mais que eu acho que está cedo ainda dela usar esses produtos, mas todas na salinha já utilizam. Como eu faço para equilibrar esse uso? Obrigada. Bom, doutora Juliane, a gente sempre fica pensando no bom senso dessa história, né? Quais são os limites? Quando que a gente percebe que esse comportamento está precoce demais? E quais os riscos sobre essa ação? Então, em relação à pele, nós temos alguns riscos, que é o produto, por exemplo, desencadear uma alergia, uma irritação. Muitas vezes elas utilizam o produto para uma faixa etária mais madura, por exemplo, um adulto, e aí uma criança de 5, 6 anos utilizando aquele produto pode inclusive estimular o surgimento de acne, porque muitas vezes o produto para uma pele mais madura, ele é mais oleoso. Então pode estimular o surgimento de acne, de irritação, porque a gente está utilizando um produto que não é para aquela faixa etária. Outra questão é que às vezes existem ativos que o corpo reconhece de maneira errada como hormônio. Ela até fala ali que ela tem preocupação do que está tendo contato com a pele, é uma preocupação importante. Fora isso, essa criança, assim, a gente tem uma criança de 5, 6 anos que está preocupada com a autoimagem, que quer ser como a perfeição que não existe, que ela vê às vezes no influenciador, por exemplo. O que isso está desencadeando? E aí ela pode ajudar a gente nisso também. O que isso está desencadeando na cabecinha dessa criança, né? Será que ela está desenvolvendo um transtorno dismórfico corporal? Então, acho que isso tudo vem nesse contexto dessa dúvida dessa mãe. Doutora Lúcia, justamente essa pergunta que eu queria fazer, ou seja, essas crianças, elas estão numa construção de autoestima, né? E elas têm percepções, muitas vezes, agudas em relação ao normal. Né? De que forma que o uso desses cosméticos entram na realidade de crianças e adolescentes? A questão fundamental é não haver uma supervalorização da aparência, porque a mídia, nesse aspecto, ela estimula demais, né, o aspecto da aparência como sendo fundamental para a autoestima, para a competência, para tudo. E aí essas crianças começam a querer usar, porque se ela não usar aquela maquiagem, aquele creme, ela não vai ser importante, ela não vai ser bem vista. Eu acho que é uma coisa que, na verdade, começa desde o nascimento da criança, né? Ou na medida em que ela está um pouquinho maior, em que ela vê o valor que os pais, que a escola e que os amigos dão ao uso excessivo de toda essa maquiagem, skincare e direto. Doutora Juliane, a gente fica pensando justamente nessa faixa etária, onde as exigências ganham uma proporção bem diferente, né? Como que essas crianças chegam, por exemplo, no seu consultório? Que tipo de ameaça esses produtos já provocaram? Então,
irritações e alergias, e muitas vezes eles já chegam com o problema. E eu tenho recebido cada vez mais mães que levam suas filhas para avaliar se o que elas já estão usando estão corretos. Então, elas chegam com as bolsinhas. Tem vários cosméticos, só para citar aqui um exemplo, eu já recebi meninas de 10 anos utilizando retinaldeído, que é uma substância anti-ruga. E ela já estava com 10 anos utilizando. E a gente fala que a pele começa a envelhecer aos 25 anos. E aí, quando eu perguntei por que você está utilizando, o que te motivou, ela disse, eu não quero ter ruga. Mas com 10 anos, ninguém vai ter ruga, está cheio de colágeno ali. Essa preocupação, muitas vezes, excessiva, né? Por aparentar uma pele bonita, saudável, sem poro, coisas que muitas vezes a gente nem consegue atingir, né? Qual é a diferença, por exemplo, da pele de uma criança de 10 anos e de uma pessoa com 30, que poderia usar um produto como esse? Exatamente. A pele de uma criança, ela é mais fina, mais frágil, mais permeável, ela absorve mais aquilo, então ela é uma pele que vai se irritar também com mais facilidade, pode ter mais alergia. E fora que essa criança de 10 anos, se ela passa produtos que têm alguns ativos que são reconhecidos pelo corpo como hormônios, que a gente chama de disruptores endócrinos, essa criança pode, inclusive, ter uma puberdade precoce. Então, a gente tem percebido, né, isso saiu nesse documento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, falando sobre isso, sobre transtornos hormonais, sobre puberdade precoce. E uma das suspeitas que se tem é que se o uso precoce dos cosméticos poderiam estar relacionados a isso. Então, é um alerta que a gente faz para sempre utilizar produto para aquela faixa etária. Eu acho que é super importante o autocuidado, o uso dos produtos, mas sempre produtos adequados. Um filtro solar para aquela faixa etária, um cuidado de higiene adequado, mas sempre buscando o produto adequado para cada idade. Doutora Lúcia, como que a gente consegue negociar com uma criança que sofre essa influência tanto da rede social, né? Muitas vezes dos influenciadores, a mídia em geral acaba destacando, né, esse culto à beleza desde cedo, é uma cobrança muito cruel em relação às mulheres e as crianças já crescem desse jeito. Agora, o pai consegue de que forma negociar com a criança, com a filha, por exemplo? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco que a coisa não é de repente, né? Não é que a gente vai viver do passado, mas tem um histórico. Por que essa criança apareceu, de repente, aos 10 anos, querendo usar um ácido retinóico ou sei lá, qualquer outro produto? Onde é que esses pais estavam? E o que a gente observa, não sei se você também concorda, é que muitas vezes os pais jogam no filho ou na filha essa sexualidade, essa beleza, essa perfeição que eles gostariam de ter. E aí fica mais complicado negociar. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o uso lúdico da pintura, porque toda criança já brincou de ser mamãe, de se passar batom, de botar a roupa da mamãe, o sapato, o menino botar a gravata do papai, a pasta, o que seja. Então, toda criança já brincou disso e é saudável. Isso é saudável. O que não é saudável é quando ela começa a achar que se ela não tiver o uso desses produtos, ela não vai ser aceita no grupo. Doutora Juliane, a questão do uso lúdico, né? Você ressaltou com muita capacidade a questão de que a gente precisa usar o produto adequado para aquela idade. O que o pai deve observar, por exemplo, no rótulo? Como que ele consegue saber que aquele produto é ideal para a criança? Ótima pergunta. A primeira coisa que a gente precisa ficar atento é se esse produto tem registro na agência regulatória, né? No nosso caso, a Anvisa. Então, a primeira coisa é se o produto é registrado na Anvisa. Hoje a gente vê muitas pessoas comprando pela internet, produtos que vêm de outros países, e a gente não sabe o que tem ali dentro. E é um risco, né, para vários setores, né? Exatamente. Então, primeira coisa é avaliar isso. Segunda coisa é se é para uso infantil e se é para aquela faixa etária. Então, por exemplo, a criança tem 5 anos, o produto é para 9 anos, é uso infantil, mas não enquadra aquilo ali. Então, isso a gente tem que reparar. Esse ponto é super importante de se eu preciso usar maquiagem para me sentir bonita, para me sentir aceita, porque isso gera um transtorno dismórfico, né? A criança se enxergar, igual como a gente percebe assim, ela se enxerga acima do peso sem estar, ela acha que o cabelo não está legal. Isso é uma coisa para chamar a atenção dessa questão psicológica. E fora a sexualização também, né? De você adultização, né? Adultização, sexualização precoce. Acho que a gente tem que se preocupar com isso tudo. Então, por exemplo, o filtro solar, a partir dos 6 meses a gente já pode utilizar.
Eu acho super importante que a criança comece a usar o produto desde cedo. Eu Com falo linhas para os meus infantis, pacientes, né? Exatamente. Você quer fazer o seu skincare? Então, aqui, ó, primeiro produto de skincare mais importante, filtro solar. Vai prevenir ruga, vai prevenir câncer de pele, vai prevenir mancha. Então, você está cuidando da sua pele. Porque é importante ela criar esse hábito de ter um autocuidado também, mas dentro de uma medida. E outra é que antigamente se usava um batonzinho para ir numa festa. Hoje elas querem ir para a escola, acordar, dormir utilizando. Então, o uso contínuo, prolongado, faz toda a diferença também para o mal que aquele produto pode causar. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta e falando sobre o interesse cada vez maior de crianças e adolescentes por cosméticos e tratamentos estéticos. Vamos acompanhar um outro vídeo de uma mãe com dúvidas. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Andressa, tenho 30 anos e tenho 2 filhos, a Alice, de 2 aninhos, e o Miguel, de 9 anos. E além deles, eu tenho 2 sobrinhas, a Maria Vitória, de 11 anos, e a Liz, de 14 anos. E ambas são super vaidosas, adoram usar vários tipos de maquiagem, como brilho, gloss, batom. E a minha filhinha, de 2 anos, vê e quer imitar as primas, né? E aí eu fico, assim, é bem fofinho, ela vê ela usando maquiagem, brincando, porém eu como mãe, eu fico muito preocupada, né, porque elas são muito novinhas para estarem usando esses tipos de produtos. E aí eu queria tirar uma dúvida com vocês, né, quais são os riscos que elas têm, né, por estar consumindo esses tipos de produtos, de cosméticos, e queria saber se tem algum produto voltado para a faixa etária delas. Bom, doutora Juliane, a gente vê aí, são várias dúvidas, né? Inclusive com relação à idade mínima que essa criança pode ser exposta a esses produtos, né? Começando por aí, como é que a gente consegue dar um start? A primeira coisa que a gente percebe com esses produtos infantis é que eles são bem chamativos, tem umas cores que são atrativas, né, para a vista até de um adulto, imagina para uma criança. E foi bem o que a mãe falou no vídeo, já ela vê a prima mais velha usando e ela quer usar, só que ela tem 2 aninhos só, então a maioria dos produtos nem vai ser liberado para essa faixa etária. Em geral, esmalte de criança, por exemplo, é a partir de 5 anos, mas é esmalte infantil e que sai lavando. E geralmente as meninas não querem usar esse esmalte, elas querem usar o esmalte da mãe, que lava e não sai, fica fixo ali. Gloss, existem produtos no mercado que na caixa vem descrito que pode ser usado a partir de 3 anos com supervisão de um adulto. Mas acho que aqui cabe a gente avaliar, né, Lúcia, será que uma criança de 3 anos precisa usar um gloss, né? Será que tem essa demanda, uma demanda para isso, né? Eu acho que é a pressa de crescer e que, nesse aspecto, tanto os pais quanto a mídia têm apressado demais. Deixa a criança ser criança, deixa a criança brincar de boneca, deixa a criança curtir a infância ao invés de acelerá-la, que ela vai ter a vida adulta inteira. Quais são os riscos quando a gente acaba estimulando inconscientemente, porque há um ambiente propício para isso? A menina pode ir no quarto da mãe e a mãe achar bonito também a filha já está se cuidando ou tendo acesso a esse tipo de produto, mas qual o risco, por exemplo, para essa criança que pula etapa e que, como poderia você mesmo dizendo, está aproveitando mais essa infância de cara lavada, né? Pé no chão, uma coisa mais tranquila? O risco é que ela pule etapas do desenvolvimento. Enquanto é importante ela brincar de boneca, de brincar de mãe e filha, tá? Isso é importante no crescimento dela. Se você começa a pular muito essas etapas, ela não tem nem capacidade de absorver as novas mudanças. O problema que a gente tem hoje também com a internet, né? É tanta estimulação que você não absorve, não consegue, emocionalmente não tem capacidade para absorver aquela informação de modo adequado. E no caso, essa rapidez toda acaba provocando esses danos de saúde, como ela também queria saber, né? Queria que a senhora voltasse a explicar para ela sobre esses riscos, ou seja, além da alergia, além da configuração de uma outra pele em relação a uma pessoa adulta, o que mais pode ocorrer diante disso, porque não é só um gloss, como você estava falando, né? Ou seja, às vezes ela pode estar usando um lápis, pode estar ferindo alguma mucosa em relação ao olho, né? Isso é muito prejudicial, exatamente, né? O próprio produto daquela criança ser prejudicial e o compartilhamento de produtos, né? Porque elas levam para as escolas e compartilham entre elas também. Então,
Então, isso é um outro alerta. Até doenças infecciosas poderiam ser carreadas ali com o uso dos produtos. E essa questão dos disruptores endócrinos também, que é super importante, principalmente numa criança de 2 anos, por exemplo, como ela estava falando ali. Então, existem alguns ativos, parabenos, triclosan. Nós podemos ser expostos a isso na água, no ar, mas os cosméticos, os esmaltes, esses produtos de beleza, sim, também podem conter esses ativos que podem ser reconhecidos pelo corpo de forma errada, como se eles fossem um hormônio e estimular a puberdade. E poderia estimular uma puberdade precoce, ter outros transtornos hormonais. Até se questiona se poderiam ter efeitos cancerígenos também. Então, assim, é importante a gente evitar o uso excessivo, até porque muitos danos a gente só vai ver lá na frente. Então, prevenir isso, né? Vamos, por exemplo, o clássico. A menina ou o menino que também usasse algum produto, ele quer usar. O seu conselho, como dermatologista, adiar, ou seja, adiar ao máximo ou estabelecer uma idade recomendada pelos laboratórios, por exemplo, em relação a alguns produtos? Eu acho que no mundo ideal, adiar seria o melhor. O problema é que hoje elas já se proíbe na sua casa e elas vão estar ali no grupinho e vão utilizar. Então, acho que eu falo com meus pacientes que eu vou negociar. Então, vai ter uma apresentação de balé que tem que usar uma maquiagem, ok. Vai ter um aniversário, o uso eventual, ok. Agora o uso lúdico, né? Muito semelhante ao uso. Pintar a unha. Qual é a criança que não gosta que a mamãe foi fazer unha, manicure, e a manicure pinta a unhazinha dela? Sim. Agora, outra coisa é você estimular que ela só vai para uma festa se ela pintar a unha. Sim. Perfeito. Bom, agora a gente vai acompanhar o vídeo da Cecília Retumba Miranda. Ela é pediatra ebiatra, que é uma médica especialista em ebiatria, ou seja, a área da medicina que cuida da saúde de adolescentes, abrangendo aspectos físicos, mentais e também sociais. Eu tenho visto muito no consultório também nos adolescentes. Chegam meninas jovens, sempre maquiadas. Todo dia tem uma maquiada no consultório. Indo para a escola, voltando da escola, que às vezes eles vão direto para a consulta e tem maquiagem. Eu falo, o que você está usando? Estou usando rímel, estou usando batom, estou usando corretivo. É só um corretivinho, um iluminador. Eu falei, para a escola, para o dia a dia. Então, o ideal é a gente conversar muito com eles sobre esses perigos que os produtos eles trazem, conferir com eles quais são os produtos. Então, não é só as meninas, mas os meninos, eles falam, eu usei um secativo aqui na espinha que eu vi um menino usando na internet. Eu falei, mas que menino usando, amor? Vamos no médico, vamos ver isso. Então, a gente, muito mais as meninas, claro, com essa parte de maquiagem, mas a parte de cuidado com o rosto, com a pele, com o corpo em geral. Os meninos falam, eu usei o produto lá do jogador de futebol. Não vou falar o nome, mas o shampoo anti-caspa lá do jogador de futebol. Eu falei, então, a sua caspa tem um outro propósito, a gente vai usar um outro produto, pode ser? Então, a gente tem que sempre conversar com eles sobre os riscos, saber o que eles estão usando, também sem julgamento. Tá beleza, esse é lindo, esse aí você vai usar uma vez por mês, de repente. Ou então a gente até explicar, vamos pegar o rótulo, aqui no rótulo tem esse produto, você sabe o que isso significa? Será que pode para sua pele? Então, o batom que faz a boca inchar é para sua idade? Deveria ser para alguma idade. E a gente fala também nas consultas sobre a autoimagem. Então, como você se vê? Porque eu odeio isso em mim, eu gosto muito disso em mim. Então, a gente vai tentando entender como eles estão se vendo nessa fase. A gente ajuda muito, principalmente na fase de transformação corporal, que eles saem de um corpo infantil para um corpo de adolescente, com aquelas mudanças todas que muitas vezes são desafiadoras. Buscar um profissional que auxilie eles a entender que aquilo tudo é normal, que tudo é belo, que a gente pode ajeitar algumas coisas que eles se sentem meio, a minha pele está mais oleosa, ou meu cabelo está assim, que a gente pode ajudar com produtos direcionados para a idade deles. Bom, doutora Juliane, a questão da autoimagem, ela é muito forte em relação a crianças e adolescentes, né? É uma idade chamada muito cruel em relação aos julgamentos dos seus pares, né? Dos seus amiguinhos. Agora, os pais, eles podem ajudar com diálogo, né? Que é um desafio do século, né? A gente conseguir convencer, além de ter a atenção com o produto que eles estão usando. Qual seria o seu argumento? Por exemplo, chave ouro dentro do consultório, que você falaria assim para um pai, olha, preste atenção nisso e aconselhe desse jeito. Acho que essa questão de prestar atenção nos ativos,
como a própria doutora pediatra falou já aqui também, porque tem alguns ativos que são proibidos para determinadas faixas. O produto adequado para o tipo de pele, então ela falou muito bem que o paciente adolescente está começando a ter a pele oleosa, está começando a ter espinha, então a gente precisa usar um produto para aquela faixa etária, inclusive o filtro solar que todo dermatologista recomenda, existe o filtro solar para pele oleosa, para pele seca, então a gente orientar em relação a isso, dele focar nisso. O meu filho tem 12 anos, é um adolescente, ele precisa usar o produto para pele oleosa e que seja aprovado para aquela faixa etária, então ficar atento. Se tem registro na Anvisa, se é um produto adequado para aquela faixa etária e para aquele tipo de pele. Doutora Lúcia, seu conselho? Diálogo. É difícil, mas tem que tentar, né? Atenção ao que o filho está fazendo, porque você tem hoje em dia aquela questão, ele está em casa, está no quarto dela, ela está em casa, ela está no quarto dela, então está segura. Não. Acompanhar o uso da internet, ver o que ela está fazendo com a internet, os blogs, enfim. Tivemos até há pouco tempo uma série muito importante de adolescência, em que os pais tinham muito essa impressão de os filhos são salvos, seguros, porque estão dentro do quarto em casa. Não é. Se você não sabe o que ele está fazendo, o que ele está vendo na internet, você não está acompanhando. E ao dialogar, você consegue saber o que ele está tendo de influência nessa mídia que chega rapidamente, né? Exato. Então, você acompanha, você vê junto. Mas aí é privacidade. Não tem privacidade nisso. Privacidade é ver junto. Não é deixar eles à la vontade, laissez-faire, fazendo qualquer coisa. Então, eu acho que é acompanhar esse desenvolvimento de perto, ter a linguagem que eles ouvem, né, nos programas, nos sites, nos blogs, e dialogar. O diálogo é fundamental. Até para dizer não. Que é muito importante. Lógico. Bom, eu quero agradecer a todas essas informações que vocês trouxeram para a gente. Fim do Câmara Rio Debate, obrigado pela sua companhia. Não esqueça de assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta ou no nosso canal no YouTube. Eu já te convido a seguir a gente nas redes sociais usando o @TV Câmara Rio. Até a próxima, tchau.